Prazer muito grande, Gabriel, estar aqui contigo, com os nossos queridos companheiros da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Vamos lá. Vamos lá, Sérgio. O Sérgio, então, aceitou o nosso convite, ele, que é autor de inúmeras obras espíritas, inclusive publicadas pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, como Leis Morais de Saúde Mental, né, Sérgio? O Código do Monte, do Semeador aos Talentos, porque Jesus ensinava por parábolas. E o Sérgio também apresentando aqueles que não o conhecem, né? Além de um trabalhador estudioso da doutrina espírita de longa data, o Sérgio profissionalmente atua como médico psiquiatra e tem, portanto, uma visão bastante ampla das mazelas, dos desafios humanos, porque concilia a visão médica, a visão da psiquiatria, com a visão que a doutrina espírita nos traz. E sem mais delongas, meu amigo, já que tu és de Bagé, não é? Então temos que ser aí bastante diretos e tudo. Sem mais delongas, Sérgio, eu queria te pedir que falasse um pouco para nós de conceitos de ansiedade, para nós compreendermos, porque se fala muito na ansiedade, mas nem sempre nós sabemos exatamente do que estamos falando, né? O que é isso? O que é essa questão que tem assolado grande parte da humanidade e especialmente nesses dias que nós temos vivido, Sérgio? Acho que deu mais uma travadinha na internet do nosso amigo Sérgio lá. Voltamos? Voltamos, Sérgio. Acho que travou um pouquinho a nossa internet. Então, Gabriel, antes de qualquer coisa, é um prazer muito grande estar aqui. Olha, esses dias que vivemos agora são dias em que propicia muito falarmos sobre esse tema, né? Essa questão da ansiedade. Sim. A ansiedade, sob o ponto de vista do conceito, é uma resposta emocional de perigo, de sensação de perigo, né? Ela é uma antecipação, né? uma angústia de ameaça futura. Normalmente a gente reserva esse termo ansiedade quando esse perigo ele tem a ver com alguma coisa que a gente não sabe bem o que é. Então a gente deixa para falar sobre ansiedade quando a gente está diante de algo desconhecido ou de algo que a gente não reconhece, que a gente não sabe definir. Diferente do medo, né? O medo ele tem por definição, é uma ansiedade daquilo que a gente sabe o que é. Por exemplo, também tem medo de altura, medo da morte, medo de... enfim. Mas a ansiedade é uma sensação vaga de apreensão e que ela tem uma função muito importante, que é nos alertar para algo que não vai bem ou de alguma coisa que não esteja correndo tão bem. Então ela tem uma função vital. Todos nós sentimos ansiedade e necessitamos sentir ansiedade na nossa vida até para a sobrevivência, né? Porque é da ansiedade que nascem os cuidados, que nascem as preocupações, as precauções, as providências que a gente tem que tomar em relação ao futuro. Ela se torna patológica quando ela é intensa demais, quando ela é desproporcional, quando ela é um temor exagerado e que a gente não consegue controlar. Então, num amplo sentido, essa é a definição de ansiedade, uma certa diferença entre ansiedade e medo. Perfeito, meu amigo. Então, de certa forma, nós podemos compreender que a ansiedade é alguma coisa normal, alguma coisa corriqueira, que nos serve muitas vezes até de ponto de alerta, de ponto de atenção para uma determinada questão. Mas quando Sérgio, isso cruza uma fronteira e passa a ser alguma coisa enferma, alguma coisa que passa a ser patológico, né? Que nível de ansiedade deixa de nos proteger em relação a situações de perigo ou de estresse e passa a se tornar para nós no próprio mal, né? Em alguma coisa que nos antecipa sofrimentos ou que nos tira o equilíbrio. Então, a ansiedade ela se torna um mal quando nós não temos um perigo iminente e ela está presente. Quer dizer, quando não há um motivo da pessoa estar se sentindo daquele jeito e ela não consegue parar de se sentir daquele jeito. Nesse momento que nós estamos vivendo, nós poderíamos pegar um exemplo em relação ao que está acontecendo agora com esse risco da contaminação, do coronavírus, etc. Né? Nesse momento existe mais medo. Existe mais medo, né? Porque o medo, nós sabemos do porquê que estamos com medo.
Mas existe também muita ansiedade, porque em cima desse medo existe o medo real, do que é o risco verdadeiro, pertinente, e existe o medo imaginário, aquele que vem exageradamente, que aí damos o nome de ansiedade. Então, é como se nós estivéssemos vivendo agora um período onde existe medo e ansiedade misturados. Sim. Então, as pessoas estão em casa se precavendo de uma contaminação. Estamos todos, né? Tanto quanto possível, resguardados para não sermos contaminados. Isso é o medo, é pertinente, ele é protetor. Ele é bem-vindo à vida, né? Aos cuidados. Mas quando a pessoa é tomada de ansiedade, de uma preocupação exagerada, a ponto de não poder passar perto de outras pessoas, há pessoas que estão absolutamente isoladas e com um medo desproporcional. Então, aí isso já é uma ansiedade que gera o conceito de uma ansiedade patológica. Então, é claro que cada pessoa está vivendo isso a seu modo, e nós podemos dizer assim, que não existe uma situação igual a outra, até porque são condições muito diferentes das pessoas umas das outras. E se nós mergulharmos um pouco mais profundamente nisso, né, meu amigo, agora fazendo uma ponte mais clara com a doutrina espírita, e formos a gênese, as causas espirituais dessas circunstâncias, né? Quais seriam, Sérgio, as causas espirituais da ansiedade? O que nós, como espíritos imortais, carregamos conosco, trazemos de conteúdos imortais, né? Que desaguam muitas vezes num processo de síndrome do pânico, num processo de ansiedade, numa circunstância dessas que parece às vezes se tornar insuportável no momento presente. Existem causas espirituais disso? Existem raízes disso no espírito imortal? Sim, sem dúvida. A principal delas é a própria ignorância, né? A ignorância. Quando Jesus dizia, conhecereis a verdade e ela vos libertará, ele estava trazendo um princípio de uma máxima que diz respeito ao autoconhecimento, ao conhecimento das leis da vida, da lei natural, como um todo. Sobretudo do autoconhecimento. Porque à medida que a gente vai se conhecendo, que nós vamos conhecendo os processos da vida e vamos nos conhecendo e nos reconhecendo dentro desse processo da vida, nós vamos ficando mais tranquilos, né? Aquele exemplo, aquela passagem de Jesus, que eu gosto muito dele, sobre a barca, né? Quando ele está dormindo, no meio de uma tempestade enorme, os discípulos acordam ele, porque a água está invadindo o barco, e dizem, mestre, acorda, porque nós vamos naufragar. E Jesus acorda. Eu imagino que deve ser uma pessoa dormindo no meio de uma tempestade, no barco se enchendo d'água. Eu ficaria apavorado, né? Jesus não. Jesus acorda assim, mas por que esse medo? Vocês não têm fé? Claro que ele está dando um ensinamento ali, né? Ele está falando de alguma coisa que ele sabe que os discípulos não sabiam. Ele está falando para nós nesse momento. Se vamos imaginar que nós estamos nesse barco e imaginarmos uma força superior coordenando o processo, nós vamos nos ver no lugar dos discípulos, muito apavorados, alguns mais do que outros. Então Jesus está dizendo ali assim, tem coisas que vocês não sabem, mas que eu sei, e isso me deixa tranquilo. E eu ficando tranquilo, eu posso deixar vocês tranquilos e vocês podem se tranquilizar porque a tempestade vai passar. E a tempestade passa, as águas calmam, os ventos param de soprar, ao que leva os discípulos a dizerem, mas que homem é esse que até os mares e os ventos lhe obedecem? Esse homem, segundo Kardec, era Jesus, que sabia, que conhecia as leis da natureza. Ele sabia que aquela tempestade ia passar e isso permitia para ele que ele dormisse tranquilamente. Então, quando nós ultrapassamos a ignorância, quando nós conseguimos perceber a nós mesmos e ao mundo e à vida, a nossa existência, nós vamos nos tranquilizando. Então, a grosso modo, esta é a grande causa da ansiedade, que é o temor, né, do futuro, o temor dos conceitos da vida e o temor da nossa própria ignorância, dos nossos passos às cegas diante da vida. Nós temos visto, assim, Sérgio, tenho observado muito no dia a dia, na convivência pessoal, na convivência profissional,
que o nível de aflições que nós todos temos vivido, que as pessoas estão experimentando, elas são diversas, né? Tem pessoas que estão muito aflitas porque estão com medo de morrer, né? Porque nós estamos enfrentando uma doença muito grave. Outras pessoas estão muito aflitas porque estão com medo de perder o emprego, né? De não conseguirem garantir o seu sustento, né? Outras estão com um nível altíssimo de ansiedade em função do isolamento, da própria impossibilidade de conviver, da limitação que tem até o exercício da própria liberdade, né? De alguma maneira, Sérgio, falavas agora, recordavas de Jesus, né? Dizendo que conhecereis a verdade e ela vos libertará. As verdades que nós temos na vida e até os nossos valores mais ou menos materialistas podem nos tornar mais ou menos ansiosos. As nossas prioridades se relacionam também com o nível de ansiedade que a gente enfrenta. Se o meu tesouro está, né, no aspecto da minha posição social, se o meu tesouro está em não saber, pela ignorância das questões de mortalidade, então eu me apego com todas as forças ao tempo presente, sem querer pensar no futuro, como é que os valores se relacionam com a ansiedade? É uma pergunta ampla, né, Gabriel? É bastante amplo isso aí, né? Tanto que já cabe na pergunta a multiplicidade de situações diversas, né? Isso é muito importante, da gente não tentar achar uma resposta única para tantas situações que são muito diferentes umas das outras. Realmente, é muito diferente a situação, por exemplo, de uma pessoa que está em casa nesse momento e está com a sua vida material garantida, ou tendo o básico para sobreviver, tendo comida. É diferente de uma pessoa que está tendo que sair para a rua, porque se não sair para a rua, ela não vai ter o que comer. É diferente de uma pessoa que está com 20 anos de idade, 30 anos de idade, e que, de certo modo, tem uma certa garantia de que a sua saúde física é o suficiente para que ele sobreviva, diferente de uma pessoa que está com mais idade. É diferente a pessoa que está numa frente de batalha, um médico, um técnico de enfermagem, que está lá recebendo quem está doente, que tem alguém em casa com quem ele vive, que ele pode voltar para casa e ser um vetor de contaminação. Então, realmente, a gente tem que tomar um cuidado para não cometer uma leviandade nesse momento, né, e de tentar achar uma resposta que possa falsamente atender a situações tão diferentes umas das outras. Claro. Mas vamos tentar fazer alguns raciocínios que possam contemplar esse número de possibilidades aí, né? Eu fico pensando, no início da tua questão, assim, né? Quando tu fala do medo da morte, isso é interessante que a gente tem observado, né? Nós descobrimos que a gente, nesse momento, a gente está descobrindo que pode morrer. Pode parecer uma bobagem, mas a gente está sendo informado nesse momento. Muitas pessoas estão dizendo, nossa, a gente vai morrer, a gente pode morrer. Para muita gente é uma descoberta, né? Uhum. Parece que não tinha essa chance. A gente não ia morrer, né? Então, é estranho isso. Quando surge uma ameaça real, iminente, a morte passa a existir. Ou seja, existe no ser humano uma tendência natural de negar o conceito de morte. Né? Inclusive entre nós, espíritas, a gente passa meio por cima disso, a gente diz que a gente é imortal, que a gente vai seguir vivendo e que, portanto, a morte é uma coisa que não deve ter tanta importância assim. E isso é um falso conceito. Na verdade, o que é imortal é o espírito, mas a morte física ela existe. E se a vida que nós temos é uma vida física, nós temos medo de perdê-la. Porque é a única vida que nós temos nesse momento. E tanto isso é verdade que, diante de uma situação dessa natureza, é pertinente, é natural que a gente tenha medo. É bom que a gente tenha medo, né? Porque se a gente não tiver medo dessa condição de ameaça real, nós estamos falsamente sendo corajosos. Isso é uma postura perigosa também, a postura da onipotência. Pessoas onipotentes dizem assim, eu não tenho medo de nada. Não, isso aí até nem deve existir, isso aí deve ser uma bobagem, uma conspiração, é um exagero. Isso é uma postura onipotente que pode levar a consequências gravíssimas. E nós temos visto isso, inclusive no meio de autoridades, o que torna mais delicada a questão ainda. Então, quando falta humildade para a pessoa dizer assim, não, peraí, existe uma situação que eu preciso saber lidar com ela, mas eu não posso negá-la, né?
eu tomo posturas onipotentes perigosas. Então, um dos cuidados que a gente tem que ter como espírita também é de não minimizar essa questão, né? Ela é realmente algo importante. E a morte, para nós, ela é muito importante. Eu gosto sempre de pegar um exemplo que todo mundo conhece aí, né? Que é o de Chico Xavier, lá no Pinga Fogo do ano de 1971, quando perguntado para ele a respeito de uma pane aérea que ele estava tendo dentro de um avião. Uhum. E o Chico Xavier, que era, já naquela época, obviamente, o Chico, que convivia com os espíritos, que tinha a disponibilidade dele, né? Um habitante de 2 mundos, qual foi a reação do Chico? O Chico entrou em pânico. Ele começou a gritar. E aí o Emmanuel entra no avião, né? E ele percebe e pergunta para o Chico, mas o que houve? Ele disse, eu estou apavorado, a gente pode morrer. E o Emmanuel diz para ele, mas então morre com educação. E ele diz assim, mas como é que é morrer com educação? É maravilhoso aquilo do Chico, porque ali ele mostra o lado humano, né? O aspecto humano que independe da crença. E, assim, a crença, ela não pode entrar no lugar para substituir um sentimento que é verdadeiro, uma emoção que ela é real. Uhum. Ela pode nos ajudar a calibrar esses sentimentos, essas emoções e a orientar numa direção de maturidade emocional. Mas nunca a gente pode fazer disso um processo de negação. O Chico Xavier, naquele momento, deixou claro isso aí. Ele olha para o público e diz assim, morrer com educação? Eu não sei o que é morrer com educação. Nós estamos em perigo, perguntou ele para o Chico, o Emmanuel disse, sim, então eu vou gritar, não é? Então eu vou gritar, estamos em perigo. E eu fico pensando assim, né, que para quem já é desencarnado, isso pode parecer uma bobagem, mas para quem está do lado de cá não é bobagem. Não é? É interessante, Gabriel, porque o conceito de vida imortal para nós, ela passa por uma definição de espíritos encarnados. Então, eu acho que tem uma outra questão que está neste bojo de reflexão, que é assim. Uma pessoa pode estar ansiosa nesse momento diante de um risco, mas essa ansiedade não quer dizer que ela não existisse antes. Ela já estava presente. E eu diria que para nós, uma das coisas que eu tenho mais encontrado agora nessa questão do confinamento, do isolamento social, são pessoas que estão muito aflitas porque estão privadas, e nós estamos privados também, né, de um número muito grande de experiências de vida que são fundamentais para a vida humana, para a encarnação, para nós que somos pessoas de carne e osso. Né? Então, qual era a vida que nós estávamos tendo até poucas semanas atrás? Era uma vida sem vida. Era uma vida de correria, era uma vida onde as relações os vínculos estavam enfraquecidos, onde as experiências de valor, de qualidade de vida estavam subtraídas pela correria do tempo, o excesso de acontecimentos mentais, de preocupações, de viagens, de trabalho, de tudo, nos levou a um estilo de vida que havia muito pouca vida. E tu citastes aí uma obra nossa, né, editada aí pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que foi a última que nós lançamos, que foi do Semeador aos Talentos. O que Jesus fala na parábola dos talentos? Lá no finalzinho, quando ele cita toda a situação do Senhor, daquele que multiplicou 5, multiplicou em mais 5, 2 multiplicou para mais 2, e 1 enterrou o talento. O que ele diz no final? Ele diz assim, aquele que tem, mais lhe será dado. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será retirado. Aquele que tem será multiplicado e terá em abundância. Eu fiquei pensando, antes do nosso espaço aqui, sobre essa passagem, ela me veio na mente e me ocorreu a seguinte situação. Nós, enquanto seres humanos, pessoas, nós temos sido aquele que não tem. Sim. Por quê? Porque nós temos uma vida física, nós temos pessoas que nós amamos, que nós vemos muito pouco.
Nós temos pessoas que fazem parte do nosso tesouro de vida, que a vida nos deu, e nós não encontramos há muito tempo. Existem pessoas que vivem dentro de um circuito de relacionamento de amizade que estavam sem tempo de se cumprimentarem. As pessoas, nós todos, estávamos com uma escassez muito grande de abraços, de beijos, de contato físico, porque nós estávamos com tanta pressa. E às vezes eu olho para mim e eu vejo que eu também estava com muita pressa. E tu vai identificar isso como presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e tu vai concordar comigo. A gente estava sempre num aeroporto, estava sempre indo para algum lugar, e às vezes a gente se cruzava, Gabriel, no aeroporto, assim, que bom te ver, tomara que a gente se encontre em breve. Mas o meu voo já vai sair, tchau, um beijo, que Jesus te ampare, tal, alguma coisa do tipo assim. E um sentimento assim, poxa, mas que saudade do Gabriel, eu queria encontrar com ele, tomar um café, a gente encontrar. E esse tempo nunca chegava, porque nós consumimos esse tempo numa correria irracional. Então o pouco que nós tínhamos nos foi tirado. Olha só, olha que a vida nos tirou. Nos tirou os abraços, nos tirou os beijos. Até beijar e abraçar hoje é perigoso. Hoje eu tenho lá um parente meu, eu tenho uma irmã minha em Bagé, que eu já via muito pouco, a Heloína, e agora eu não posso vê-la. Porque eu não tinha tempo. E agora eu olho e sinto saudade. E digo assim, mas eu quero que essa coisa toda termine de uma vez, porque eu quero abraçar minha irmã, eu quero abraçar o Gabriel, eu quero encontrar as pessoas. Cadê a vida? A vida sempre esteve à nossa disposição. Mas neste quesito, nós éramos o que tínhamos apenas um talento. E ele nos foi tirado. Espero que provisoriamente. Porque nesse momento, a nossa ansiedade tem a ver com um lamento de não podermos estar fazendo coisas muito importantes. Que são coisas que são prerrogativas da vida física. Nós nascemos no mundo físico para nós aprendermos o amor. E o amor só existe se a gente pode se encontrar com as pessoas. Nós não estávamos nos encontrando mais. Nós não estávamos tendo qualidade de vida. E nós mesmos criamos um vírus que a sabedoria da vida diz assim, vai para dentro de casa lá agora, porque todo o resto está sendo tirado. Está sendo tirado para a gente valorizar aquilo que tem de mais importante na nossa vida, que é a nossa existência mesmo. Né? O que tem valor? Será que era aquela correria toda? O que a gente tem que aprender com isso? E é bom que a gente aprenda. Sim. Porque se a gente não aprender, acontece de novo. A gente vai precisar de novo da lição, né? Sérgio, eu quero aproveitar uma questão que tu estás trazendo. Assim. A doutrina espírita, quando fala do medo da morte, ela nos ensina que o medo da morte tem 3 causas, né? A ignorância, que tu abordaste muito bem, é claro, quando a gente está no escuro, quando eu entro numa peça escura, eu posso tropeçar, eu não sei que perigos tem ali, eu sinto medo. Quando a luz do conhecimento acende, eu me acalmo. Essa nossa necessidade de conservarmos a vida, porque a vida física para nós ela é importante, isso nos traz também um certo medo da morte. Mas a terceira causa que o Espiritismo nos traz do medo da morte vem ao encontro do que tu estás dizendo, que é a forma como nós vivemos. Né? Porque a doutrina espírita também nos traz essa afirmativa de que a lei divina ela está gravada na consciência. Então, em algum nível, todos nós temos alguma consciência de que somos imortais, de que a lei que rege o universo é a lei de amor, de fraternidade, de solidariedade, todas as descendências, né? Todas as ramificações do amor. E, por vezes, essa vida distanciada dos nossos propósitos existenciais, dos nossos propósitos espirituais, também nos fazem ter medo de morrer, de nos defrontarmos com essa realidade, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco mais para nós da ansiedade ocasionada pelo nosso modo de vida, essa discrepância entre o que eu, como espírito imortal, vim fazer na Terra, nesse capítulo em um corpo físico, e quando eu me distancio do meu propósito real daqui, isso também me deixa ansioso, isso pode me instabilizar, isso me causa algum nível de sofrimento psíquico e espiritual? Penso que sim.
Sobretudo quando nós nos distanciamos do ritmo natural da lei de amor, né? Porque não acho tanto, Gabriel, que seja o conceito que a gente tem que nos tranquilize. Não é exatamente, ou apenas, vamos colocar melhor assim, não é apenas o conceito de imortalidade que nos tranquiliza, mas é, sobretudo, o equilíbrio de vida, a harmonia e a coerência de vida que eu levo diante desses conceitos. Porque eu conheço muita gente que tem um monte de teorias de imortalidade na cabeça e que perto da morte ficam muito aflitos, muito angustiados. Por quê? Porque não trabalharam conflitos seus. É muito comum a pessoa ter uma teoria na cabeça e uma prática completamente dissociada dessa teoria. Nós, seres humanos, nós temos essa incongruência dentro de nós. Nós somos capazes de falarmos coisas muito lindas, mas na prática nossa, às vezes a gente está em dissonância com esses conhecimentos. Então, é claro que o conhecimento ele é fundamental, mas ele pode ser perturbador se o indivíduo ele não trabalha os seus tormentos internos. Eu estou lembrando agora, e vocês me corrijam, né, os nossos ouvintes, por favor, levem em conta que eu não estou com isso na frente agora. Mas o caso Dimas, no livro Obreiros da Vida Eterna. Da Vida Eterna. No caso Dimas, ele é um indivíduo que está perto de desencarnar e está com muito medo de desencarnar, e ele passa por um sofrimento muito grande na hora do desligamento físico. E ele era espírita. Sim. E ele era trabalhador. Mas ele estava com muitos conflitos pessoais, familiares não trabalhados. Ele tinha muito medo de morrer e deixar desamparados aqueles que estavam sob a custódia dele. Ele era um homem dominador, controlador, tudo passava por ele, né? Todas as coisas que se acontecer na vida, ele tinha uma falsa sensação de que ele que era o responsável do controle de tudo. E quando ele chegou perto do desencarne, embora ele tivesse méritos espirituais, e os espíritos superiores estavam na volta dele tentando ajudar para libertá-lo, mas ele estava apegado ao mundo interno de vida, de relacionamento que ele construiu, que ele não resolveu. Nos faz pensar assim que ele tinha conflitos pessoais, questões psicológicas dele, emocionais, que não foram trabalhadas. E naquele momento atrapalhou inclusive o desencarne dele. Sim. Então é muito importante tendências conscienciais. Exatamente. E de vínculos, né? Porque os nossos vínculos afetivos, as nossas relações, elas precisam estar minimamente encaminhadas dentro do campo do nosso mundo íntimo, para que os conhecimentos que a gente tem, que são libertadores da doutrina espírita, possam ter espaço de alívio na mente. Porque senão eles podem se transformar em tormentos também. É por isso que tem muitas pessoas que diante da vida, muitas delas são tranquilas. São como Jesus no barco. É uma tempestade, mas vai passar. Isso vai chegar logo ali, isso vai acabar. E outros não, e entram em processos de culpa e de punição mental, enfim, são estas questões internas que precisam ser trabalhadas. E que me parece que é exatamente isso que nós estamos sendo convidados a refletirmos nesse momento. É curioso, né? Nós estamos aí com as nossas casas espíritas fechadas, né? Os templos físicos, as igrejas, os templos físicos fechados. Parece que tem um convite do tipo assim, vamos tentar construir esse templo em outro lugar que não seja o físico. É interessante isso. Eu me pego pensando muito nisso. Assim, eu digo, que convite da vida tem aí para a gente criar onde precisa ser criado, aonde que tem que ser o centro? O centro tem que ser no centro de nós. Claro. Para que quando a gente saia dessa situação, que se Deus quiser vai passar o quanto antes, né, a gente possa voltar para os locais de trabalho com mudanças, com transformações, com novidades. Perfeito. Porque senão a gente retorna para aquilo que a gente não deve mais voltar. Né? Então, é muito importante que a gente aprenda que a doutrina espírita ela é um conceito de vida eterna, de espiritualidade amplo e que nos dá uma segurança fantástica,
de pensarmos esses assuntos. Mas ele precisa ter guarida dentro de nós. Perfeito. Para quem não é gaúcho, guarida é ter casa dentro de nós aí. É casa, né? Ter morado dentro de nós. E a gente vai pensando, Sérgio, vai percebendo assim, né? Como se esse instante de pandemia ele tivesse clicado um pause nas nossas vidas, e em vez de nós olharmos para fora, então o convite é muito grande para olharmos para dentro, né? Já terminou o cardápio de Netflix, nós já não temos mais o que buscar exteriormente, continuamos em casa ou com a convivência de uma certa forma reduzida, né? E imagino que numa situação dessas, talvez nós possamos ter picos de ansiedade, porque ao olharmos para dentro, nos deparamos com essas pendências. Nos deparamos, às vezes, até com essa incoerência, com uma relação que não está equilibrada, com alguma coisa para ser resolvida. Enfrentarmos, em vez de negarmos ou fugirmos, né? Enfrentarmos os desafios. Isso funciona como uma terapêutica para vencer a ansiedade também? Isso é um caminho, aproveitar esse instante para fazer as coisas que são difíceis, mas necessárias. Isso vai ajudar quem está se sentindo ansioso? Muita gente, sim. Muitas pessoas já estão dizendo isso, né? Que quando, ao entrar nesse ritmo de vida agora mais tranquilo, muitas pessoas relatam que tiveram um certo alívio no primeiro momento, que é de poder, como de certo modo, reduzir ritmos que estavam artificiais. Uma das definições que eu gosto mais de como estava a nossa vida é o termo artificial. Uhum. Nós estávamos vivendo uma vida artificial. Então, esta aproximação de estar em casa, em distanciamento desse ritmo artificial, já por si só nos convida a um recolhimento, a uma atitude de interiorização. Isso, para muitas pessoas, é um alívio e um convite a poder estabelecer um ritmo mais saudável de vida. Mas outras entrarão em conflito, porque há questões que são internas, que estavam sendo evitadas e que agora não podem ser adiadas. Claro. Essas pessoas estão sendo convocadas, né, a olharem para si. Então, isso pode ser um momento de muita ansiedade, de muita angústia, mas o indivíduo precisa olhar para estes tormentos e tentar fazer alguma coisa com isso. Seja internamente, através de um recolhimento interior, se tranquilizando, seja através de uma ajuda, né? De ajuda. Hoje nós estamos trabalhando mais do que nunca. Os terapeutas, psicólogos, psiquiatras, nós estamos trabalhando mais do que antes, num certo sentido, porque exatamente por esse tipo de demanda de indivíduos que ficaram agora dentro de uma espécie de um estado de explosão, de implosão, de conflitos que a pessoa não consegue dar conta e encaminhar por si mesmo, né? Importante dizer que mesmo nós, terapeutas, também estamos vivendo isso. Porque para nós também é novidade, para todo mundo. Não existe ninguém que esteja fora desta área de surpresa ao novo, né? Nós estamos desafiados a algo diferente. Nós não temos respostas prontas para tudo isso que está acontecendo. Então, muitas das angústias que nós estamos tendo é de não termos respostas consistentes e concretas para tudo que nós estamos vivendo. Isso faz parte de um processo que a gente precisa aprender a trabalhar dentro de nós, que é o de que os nossos conflitos eles não se resolvem rapidamente. As nossas questões elas não têm equação instantânea. Não existe uma forma de resolver tudo abruptamente, né? Então, eu diria assim que nós estamos sendo convidados a trabalharmos a nossa resiliência nesse período, né? A capacidade de resiliência, que é a capacidade de suportar estas angústias. Porque é angustiante, né, Gabriel? Olha, às vezes claro a gente diz assim, eu vejo muita gente dizendo assim, mas está tão bom, isso veio para nos ajudar, enfim, tá certo, é verdade que tudo isso a gente pode tirar um grande aprendizado. Agora, cá para nós, né, Gabriel? Tomara que passe logo esse negócio, né? Tomara, né, meu amigo? Porque, tomara que a gente aprenda logo, que a gente aproveite logo. Exato, porque mesmo assim, a gente imagina, né, as pessoas sendo liberadas hoje um pouco mais para saírem para as ruas, mas está uma loucura, porque as pessoas estão com medo umas das outras.
não pode tocar, não pode chegar perto. Se alguém dá um espirro no meio da rua, sai todo mundo correndo. Né? Então, e não existe um estado que a gente possa dizer que se assemelha ao que era antes. Claro. Então, nós estamos realmente impedidos de muitas coisas que têm muito valor. E aí eu queria fazer uma reflexão que eu acho que é outra coisa importante para todas aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora, nesse momento. Aquelas pessoas que diziam assim, em dia de chuva eu não saio. Eu não gosto do frio. O calor eu não gosto do calor. Tem gente que parece que é de açúcar, assim, né? Que não podia estar frio, não podia estar calor, tinha que estar, né? Eu não vou. Pessoas que chegavam ao ponto de dizer assim, não, eu evito me encontrar eu faço uma seleção muito grande de pessoas. Olha, gente, quanta vida desperdiçada aí, né? Que vontade de poder sair na chuva e não morrer de coronavírus. Que vontade de ter um calor e poder ir numa praia, pegar um carro, viajar ou ir para uma praça, encontrar as pessoas. Isso é para todas essas pessoas que desperdiçaram, que nós, me incluo nisso, que viemos ao longo do tempo desperdiçando a vida com bobagens. Pessoas que parece que eram de açúcar, que iam derreter. Nós não somos de açúcar, nós somos seres humanos. Tomara que isso um dia passe e a gente possa se lembrar disso e poder voltar. Sair não ter medo de chuva, não sair não ter medo de calor, não sair não ter medo de gente. Poder se abraçar com as pessoas. Não adiar encontros. Sabe aquele familiar? Sabe aquela mãe, aquele tio que a gente não pode ver agora? Que a gente não tinha tempo? Pois é. E agora, como é que a gente faz? A gente está louco para abraçar e não pode. Isso é a vida nos ensinando que a gente precisa reformar esses modelos que tem a ver com a tua pergunta. Porque a doutrina espírita, ela nos convida assim, a doutrina espírita nos diz o seguinte, que a encarnação, ela serve para a gente viver encarnado. E nós estávamos vivendo meio como desencarnados. No sentido ruim. Claro. Sem aproveitar a vida física naquilo que ela tem de mais importante. Jesus nos dizia, ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Nascer de novo significa viver no mundo físico, viver as experiências. No que ela tem de material também, porque o que a gente chama de materialismo é o desperdício. Claro. Das oportunidades espirituais na vida física. Mas isso não quer dizer que a gente não deva ter prazer, que a gente deva dedicar tempo para a convivência, para os vínculos. Nós estamos vendo a importância que isso tem agora. Como é importante um vínculo. Hoje eu percebo, e desculpe eu estar me alongando tanto, né, porque esse é o cacuete de palestrante, né? A gente está adorando o palestrante é um tipo esquisito, assim, né? Que quando começa a falar não consegue parar. E isso é uma das questões que a gente percebe nesse momento, né? O número de lives, o número de palestras, de chamados online é uma espécie de revela junto com uma necessidade de esclarecimento, mas revela junto uma ansiedade, né? É como uma tentativa de compensar aquilo que nós perdemos. Como a gente não pode estar junto, então a gente tem que fazer 5 lives por dia. E não é igual. Não é a mesma coisa. Então esse desespero online que nós estamos vivendo, eu chamaria isso como uma espécie de um surto online, né? É uma espécie de um desejo de conexão que a gente tem. Um desejo de se conectar de verdade naquele espaço que a gente está impedido de se conectar. Então, Gabriel, eu penso assim, eu tenho pensado muitas coisas, que eu acho que a gente deve pensar muito em Deus, assim, pedir que Ele nos ajude a que a gente absorva esses aprendizados, porque se logo ali isso a gente tiver merecimento de terminar e a gente tenha uma oportunidade de seguir adiante, e vamos ter, a maior parte de nós, né, a gente tem que ter aprendido alguma coisa, porque senão as pandemias não servem para nada. E eu quero aproveitar, Sérgio, dentro desse papo bom assim, que a gente está tendo, eu quero voltar em uma das tuas obras, especificamente o Código do Monte.
né? Quem não leu e está nos assistindo aqui as obras do Sérgio Lopes, meus amigos, são joias, assim, né? E nessa obra, O Código do Monte, o Sérgio ele faz um estudo especial sobre o Sermão da Montanha e conecta, né, cada uma das bem-aventuranças também com virtudes. E nos trouxe, pelo menos para mim, de uma forma inesquecível, Sérgio, a forma como tu dizes lá que a humildade ela está na base de todas as outras virtudes, né? E a doutrina espírita justamente nos ensina que o orgulho, ao lado do egoísmo, são as fontes de todos os males, de todos os vícios, né? Nesses momentos que nós estamos convidados à mudança, muitas vezes o próprio orgulho, a arrogância, eles são entraves, não é? E são causas de aflição, são causas de ansiedade, até de relacionamentos que se tornaram infelizes, né? A gente fere muitas pessoas pelo orgulho, pela arrogância, enfim. Será a humildade, Sérgio, também um caminho para conquistar alguma serenidade e equilíbrio? Será a humildade algum meio para nós restabelecermos relações que nós precisamos perdoar, ou que nós precisamos reconstruir agora? Né? Além de todo o tratamento terapêutico, químico, espiritual para a ansiedade, eu me esforçar por ser mais humilde, isso me ajuda a superar esse desafio? Penso que sim. O termo humildade vem de humus, né? O humus significa terra. Então, novamente, o humus também é prefixo de humanidade. Então, o que nos torna humildes é o fato de nós sermos humanos. E se nós formos humanos não humildes, nós estamos fora do humus. Então, aí nós nos desviamos da nossa vocação natural. E aí nós entramos no capítulo da arrogância e da onipotência. A onipotência e a arrogância é um mecanismo que nós usamos para nos distanciarmos da nossa natureza intrínseca. Dá muito trabalho a arrogância e a onipotência. Quando nós olhamos para uma condição que diz assim, pois é, todos nós, com todo esse avanço tecnológico, com todo o avanço científico, com todas as conquistas que o ser humano fez, nós estamos sendo derrotados por um micro-organismo quase invisível, que tem um filetezinho de quase nada de DNA, de RNA ali, esse pode acabar com a gente. É um tiro na nossa arrogância. Lá na Idade Média, nós achávamos que nós éramos o centro do universo e o nosso primeiro golpe no nosso narcisismo foi sabermos que a Terra gira, que ela é um planetinha pequenininho, que gira em torno de um outro astro que é um pouco maior que nós, que gira em torno de outros astros e que nós não somos o centro do universo. Foi o primeiro golpe na nossa onipotência. O primeiro convite para a humildade. Depois, mais adiante, nós ficamos sabendo que nós não somos o centro da nossa vida, porque nós somos regidos por forças inconscientes e nós não temos tanto controle assim. Foi quando Freud trouxe a descoberta do inconsciente. Kardec, em determinado momento, pergunta para os espíritos se os espíritos interferem na nossa vida, e eles respondem assim, muito mais do que supondes, a ponto de que são eles que nos dirigem, nós perdemos a nossa impotência, e dizem, assim, até as influências espirituais nos coordenam. Então, nós vemos permanentemente recebendo anúncios de que nós temos que desenvolver um outro tipo de habilidade, uma habilidade que é não tentarmos ser mais do que somos. Né? Isso pode nos aproximar da nossa essência, que é de nós convivermos em regime de igualdade, lei de igualdade uns com os outros. Né? Não tentarmos sermos melhores. Né? Alguém já falou que todos os indícios desse momento que nós estamos vivendo, das pessoas que foram muito arrogantes, muito onipotentes, elas não estão se cuidando devidamente como devem se cuidar para ter uma capacidade de sobreviver a esse período que nós estamos vivendo. A pessoa tem que ter humildade de reconhecer que precisa se cuidar, que precisa cuidar dos outros, que corre o risco de ser vetor, que pode morrer. É preciso ter humildade para isso. Com bom senso, obviamente, que a pessoa vai ter que fazer movimentos no sentido da sua própria sobrevivência, mas sem entrar na arrogância, na onipotência, que gera a negação.
Esses comportamentos tanto geram a negação que, se nós vamos olhar os países que não tomaram cuidados precoces em cuidar do risco da pandemia, são os que amargaram maiores consequências em relação aos efeitos devastadores desse vírus. Foi uma espécie de uma postura onipotente de dizer assim, não, comigo não vai acontecer. Aqui não vai entrar. Aonde houve esse tipo de postura foi onde o vírus foi mais devastador. E assim é a nossa arrogância, assim é a nossa onipotência. Toda vez que a gente nega algo que pode nos afetar e nos julgamos melhores do que somos, uma força maior diz assim, então está na hora de baixar a bola e entrar em consonância com os ritmos da vida, com os ritmos naturais. É a mensagem de Jesus. Jesus, ele só foi grande porque ele soube ser o menor de todos. Ele soube ser simples. Né? E esse ensinamento nós não aprendemos ainda. Essa é a primeira virtude do Código do Monte, do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito são os humildes. Humildade não é uma ferramenta que a gente utilize assim como se fosse uma virtude qualquer. Não, ela é a base de todas as outras. Se nós não começarmos por ela, nós não vamos a lugar nenhum. Perfeito, meu amigo. Obrigado. Sempre muito bom. Agora tu falavas, eu fui revisitando a leitura da obra, o Código do Monte, e o quanto esse entendimento ele consegue nos fortalecer. E, Sérgio, é claro, nós estamos trazendo aqui à luz da doutrina espírita um manancial de informações, de conhecimento, mas nós também sabemos que o Espiritismo é o consolador prometido. Né? Ele tem essa condição de consolar as aflições. E outra das bem-aventuranças que Jesus traz no Sermão da Montanha, que tu estudas, né? É bem-aventurados os aflitos. Nós estamos em aflições. Né? E diante dessas aflições, o que tu podes dizer, meu amigo? A gente já está chegando aí na parcela final da nossa live, temos nossos aí últimos 10, 12 minutos, né? Mas para a gente já ir conversando um pouquinho sobre isso, o que nós podemos dizer de consolo, de conforto? Né? Que essas aflições todas, elas vêm em nosso favor. De que maneira eu posso me fortalecer, inclusive através da doutrina espírita, para suportar tudo isso que está acontecendo, porque está difícil, né? A gente também, antes mesmo de trazer o esclarecimento, a gente precisa de um alívio. Então, o que tu quer dizer para esses corações que nos ouvem agora, que estão precisando de um abraço? Hoje ainda eu recolhi de um familiar muito querido, dizendo, hoje eu estou mais chorão, eu estou precisando tanto de um abraço, né? Sim, com certeza. Eu ofereceria a seguinte reflexão, assim, né? No Sermão da Montanha e no Código do Monte, quando a gente avaliou essa bem-aventurança, a gente procurou dar o seguinte viés, que a aflição em si, ela não resolve o problema, né? O sofrimento em si, ele não é o suficiente para trazer a elevação espiritual. Ele é um instrumento, né? Ele é a ferramenta que poderá gerar em nós um comportamento e um aprendizado ou não. Né? Porque tem muitas pessoas que sofrem muito e se revoltam cada vez mais. Existem povos, países, nações, que quanto mais aflições têm, mais revoltados são e mais guerras produzem. Então a aflição em si, ela não gera a evolução. O que gera, ela pode nos propiciar? Ela pode nos fazer olhar para dentro. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados se tiverem a primeira ferramenta que nós falamos antes, que é a humildade, porque uma aflição no arrogante deixa ele pior ainda. É preciso ter a combinação dessas virtudes. Uma pessoa que esteja passando por um sofrimento, ela é obrigada a olhar para dentro de si, olhar para a sua vida. Se ela fizer isso, ela será consolada por ela mesma, através do autoconhecimento, do que ela vai descobrir dela mesma. É o que acontece no que está se passando nesse momento mesmo, né?
Quantas aflições nós estamos vivendo? Mas quantas? E essas aflições é que nos levam a descobrir quais são os verdadeiros valores da vida. A aflição de estar dentro de casa e não ver os amigos é que me faz perceber a importância dos amigos. A aflição de estar dentro de casa e não poder ir lá naquele centro espírita maravilhoso que eu frequento há tantos anos, aquela federação espírita maravilhosa que o Gabriel abre as portas todas as semanas para conviver com os companheiros espíritas e que agora está de portas fechadas. Que aflição, Gabriel! Mas qual é a consolação? É saber a importância pela falta que aquele espaço tem. Então aquela federação, aquele centro espírita não pode ser mais aquele lugar para aquelas disputas, para aquelas brigas, para aquelas diferenças ideológicas que nos afastavam como pessoas, que nos tornavam adversários políticos. Perfeito. Certo? Se a gente não refletir isso, a aflição não serve para nada. A gente vai voltar para a próxima eleição com chapa 1, chapa 2, chapa 3, chapa 4? Por uma disputa de egos que não tem nada a ver com o Espiritismo. Não se afiniza com a nossa doutrina. Isso não é Jesus. Jesus é aquele que nos ensinou assim: vós tereis aflições. Sim, mas a gente tem que saber o que fazer com isso. A gente tem que ter um aprendizado com isso. Então, quando eu voltar para o meu centro espírita, que eu volte para abraçar as pessoas e dizer: olha, tu é um chato, mas eu senti tua falta. Não precisa sair daqui e criar um outro centro espírita daqui a 200 metros. Aliás, será que nós vamos conseguir... Gabriel, será que nós vamos conseguir manter todos os centros espíritas que estavam abertos até agora? Não sei. E será que não tem uma lição nesse sentido para nós? Assim, vem cá, será que não está na hora da gente concentrar esforços, se unir? Será que não é isso que a vida quer? São aflições. Aí faz sentido. Bem-aventurados os aflitos. Ah, bom. Aí sim. Aí a aflição tem sentido. Bem-aventurados os misericordiosos, junto com todas as outras virtudes. Bem-aventurados os mansos. Porque a gente tem que se amansar. Se a gente seguir brigando, não vai ter pandemia que nos resolva a vida. Nós temos que aprender. Então eu ouço hoje essa mensagem de Jesus como uma mensagem de sabedoria, no sentido do conhecimento. O Espiritismo, ele é um consolador, não porque ele vai fazer a pessoa sentar no colo, passar a mão na cabeça e dizer: vai passar, isso tudo é uma coisa que... Não, o Espiritismo não é o consolador que passa a mão na cabeça. O Espiritismo é o consolador que convida a pessoa a pensar. E que chama para, como diz o gaúcho, chama o cidadão na chincha. Né? Para dizer assim: toma a tua responsabilidade, faz a tua parte e conta com o apoio do alto. Bom, aí sim. Então agora vai o conforto para aqueles que estão esperando. E existe uma espiritualidade superior que está contando com a gente, torcendo que a gente aprenda. Eles estão dizendo para nós nesse momento assim: vocês estão como nós nesse momento, vocês estão um pouco desencarnados. Eu tenho pensado sobre isso. No momento que a gente não pode tocar, que a gente não pode sair para a rua, que a gente não pode um monte de coisa física, e a gente está meio desencarnado. Que a gente está meio que num outro... como que experimentando o que os espíritos dizem que vivenciam, né? Que é uma percepção de fora da vida física. E os espíritos nos dizem que eles desejam muito reencarnar. Existe uma fila muito grande de espíritos que querem estar aqui. Por quê? Porque a experiência no mundo físico é o local do trabalho, é onde é precioso. Então nós estamos no lugar certo, nesse momento, vivenciando as experiências que nós temos que viver. E do lado de nós, junto conosco, existe uma espiritualidade superior nos convidando para que a gente possa aprender as lições. A lição do Consolador, que veio não para destruir nada, mas para cumprir a lei divina, para exercer, para executar a lei do Cristo. Aonde? Dentro do centro, dentro de nós, dentro dos nossos corações. No templo erguido,
o templo erguido da fé, da verdade dentro de nós. É a isso que nós estamos convidados. Pode ser que assim, meu amigo, as ansiedades possam diminuir um pouco, porque a gente estará efetivamente encontrando o nosso caminho natural. Eu já estou mais calmo de te ouvir. As minhas ansiedades foram se acomodando e a gente vai, com a luz que a doutrina espírita nos traz, com a presença dos espíritos amigos, também encontrando estratégias, né, para isso. Eu quero aproveitar também esses nossos momentos finais, meus amigos. A gente fica sempre com muito mais vontade de conversar com o Sérgio, justamente os livros são formas que a gente tem de conversar com os autores e tomar contato com o pensamento deles. As obras do Sérgio, elas estão à disposição, mesmo nesse momento de pandemia, no nosso e-commerce, na nossa livraria online, no endereço livrariaespírita.org.br. E lá nós vamos encontrar as obras do Sérgio que nós mencionamos aqui, outros livros, com o detalhe que nós temos divulgado sempre, que a solidariedade nos toca especialmente nesse momento. Então você vai até a página da Livraria Espírita da Férix, adquire o seu livro e lá você vai ser convidado a indicar o centro espírita que você quer auxiliar. E nós vamos destinar àquele centro espírita 25% do valor de capa em um crédito para aquela casa, porque os centros espíritas eles também precisam de formas de se manter. E assim todos nós nos fortalecemos nesse senso de família humana, que é o que nos fará superar tudo isso, né? Nos compreendermos como família, como iguais, como irmãos, e vencermos. Não voltarmos ao normal, mas conquistarmos algo ainda melhor, como o Sérgio nos disse. E Sérgio, querido, muito obrigado, viu, meu amigo? Todo o nosso coração, toda a nossa gratidão pela disponibilidade de conversar conosco. É muito bom, o médico é uma figura que acalma a gente, né? Então, além da doutrina espírita, muito obrigado por ter sido, certamente, como preposto do Cristo, que todos nós tentamos ser, tu foste o médico de almas durante essa nossa live aqui, em muitas das tuas ações, acolhendo essas dezenas aí, centenas de corações que estão conectados conosco, querido. Muito, muito obrigado, viu? Um beijo grande para ti. E tens ainda mais 2 minutinhos para te despedir do nosso pessoal. Obrigado, Sérgio. Eu que agradeço, Gabriel, a oportunidade de estar aqui com vocês e desejo que todos esses esforços que nós estamos fazendo dentro desse momento especial possam ser frutos em seguida de novas ações, de novos encontros e, se Deus quiser, nós vamos sair fortalecidos dessas experiências. Muito obrigado, Gabriel, Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Ajudem a Federação. Comprar livro não é para tirar confete no autor, é para ajudar instituições que ajudam aqueles que precisam. Então, realmente é uma iniciativa muito importante, Gabriel. Parabéns à Federação Espírita do Rio Grande do Sul e que Deus nos abençoe. Que assim seja, meu querido. Te deixar uma última promessa, uma das coisas que a vida automática e artificial não nos deixava fazer, é ir de novo aí te visitar e comer o feijão da Janine. Então, quando passar a pandemia, nós vamos conversar sobre o que vamos comer o feijão da Janine. Muito bem, vou estar esperando aqui, vai ser um prazer muito grande. Obrigado, querido, um beijo, um abraço grande para toda a tua família e até breve, Serginho. Até breve, gente. Tchau, tchau, pessoal. Nos despedimos e desejamos uma excelente noite a todos. Uma boa noite, que Jesus nos ampare e até o próximo encontro.